Olá, amigos, vamos à nossa análise especial. O que esperar para a nossa bolsa no mês de outubro? Neste pregão, no dia 1º de outubro, eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui desse canal. Lembrando que sempre essa análise é feita no encerramento de um mês, ou seja, abertura do mês seguinte, o que esperar para a nossa bolsa no mês seguinte. Eu sempre mostro aqui estatísticas do mês. Nesse caso aqui eu vou mostrar também estatística desse trimestre, outubro, novembro, dezembro. Estamos iniciando o último trimestre do ano e falando sobre o panorama geral da nossa bolsa após o fechamento do mês de setembro. Então fica comigo que a gente vai falar mais a respeito disso. Eu vou só rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha e na sequência a gente começa essa análise especial. Começando então pelo gráfico anual do Ibovespa, nós temos o Ibov dentro de uma tendência de alta de longo prazo, que na minha expectativa, na minha leitura, ainda há espaço para se ter, além desse ano, mais um ano fazendo máxima ascendente. Não necessariamente que o ano vai fechar de forma positiva, mas ainda fica com um viés mais positivo de maneira geral, porque está dentro da tendência de alta no gráfico anual. Ou seja, tivemos aqui esse movimento de subida, esse movimento de correção e agora a gente está tendo esse movimento de subida, com um teste aqui por conta da pandemia forte, bateu aqui, reverteu a sinalização de topo que tinha. Topo esse aqui, perdeu a mínima ascendente, só que foi lá e recuperou e já superou a máxima no anterior. Então criou uma expectativa de se poder ter mais 2 anos. Tem esse que já fez nova máxima em relação a 2020 e a expectativa de 2022 ter uma nova máxima em relação a 2021. Essa é a expectativa. E como é que se trabalha isso em termos de investimento? A gente vai olhar nas outras periodicidades, buscando oportunidade de entrada após movimentos de baixa do preço, que chega em nível de suportes, enfim, que é o que está acontecendo agora para o Ibovespa. No gráfico quadrimestral, quase perdeu a mínima ali do candle anterior, ainda não fez isso, a mínima do candle anterior 107,319. Isso aqui representaria uma quebra de expectativa em relação a pelo menos de poder ficar enrolado ou ter um movimento para baixo ou ficar de forma lateral para médio a longo prazo. A tendência mudou aqui? Não, a tendência continua sendo de alta. Topos e fundos ascendentes, pegando aqui os principais movimentos, isso aqui. Então não mudou. E o sinal mais negativo é fechamento abaixo de uma média móvel de 3 períodos com nova mínima na sequência. Então cenário ainda positivo, suporte mais relevante aqui nessa periodicidade por volta dos 108.187 pontos. Então esse é o suporte mais relevante para o Ibov nessa região. E no gráfico mensal, nesse tempo gráfico, desculpe, no gráfico mensal, a tendência ainda é de alta também. Só que o recuo do último movimento de baixa, que eu vou sinalizar ele inclusive aqui em vermelho, aqui está o movimento de baixa, foi um recuo grande, comparado com esse aqui, ó, que recuou pouco em relação a esse movimento, e esse aqui também, ó, recuou pouco em relação a esse movimento, ele já recuou mais. O que significa? Que anulou a tendência? Não, mas que gerou no mínimo ali uma redução da expectativa de se ter algo muito forte para cima já de cara. Podemos ter um movimento de subida? Fica mais até, podemos, mas fica mais com a cara de poder ficar um pouco mais enrolado aqui, não conseguir superar. Não que afasta a chance de ter 3 meses aqui, por exemplo, de alta. Não afastou, mas vão ter desafios a mais pela frente. Por exemplo, primeiro desafio, esse mês conseguir fechar aí em alta, acima da média móvel de 13 períodos. Melhor ainda se lá em novembro superar a máxima desse mês, enfim, vai aumentar a chance de subida. Após esse mês, um mês anterior, que fechou com o mês de setembro, que fechou com queda de 6,57%, caindo ali um pouco na estatística do mês de setembro, que é uma estatística mais negativa, que tinha historicamente nos últimos 23 anos, agora nos últimos 24, né, considerando já o fechamento do mês de setembro. Então a gente tem agora que ter algum sinal um pouco mais relevante para cima, porque fechou abaixo da média, não perdeu a mínima do candle anterior, ou seja, do fundo anterior, desculpe, só muda a tendência de alta para uma tendência indefinida no gráfico mensal se perder a mínima desse fundo. Enquanto isso não acontecer, a tendência ainda é de alta, só que com sinal de enfraquecimento dessa tendência. E o indício que essa tendência de alta volta a ter um sinal um pouquinho mais relevante para cima
E essa questão de um mês fechando aqui para cima com nova máxima, ou esse mês meio superando já a máxima do mês anterior, vindo para cima dessa região aqui, ó, que já era uma resistência aqui, aí virou resistência aqui de novo, aqui já é uma máxima desse mês, uma coincidência de valores ali que gira em torno ali dos 119.593, 600 a 119.940, que foi a máxima do mês de setembro. Então, o que precisa acontecer agora no Ibovespa para criar uma nova expectativa de ter um novo movimento de alta no gráfico mensal, de ter uma sequência de meses aqui apontando mais para cima, é quebrar essa sequência de máximas descendentes. Precisa quebrar isso aqui, superar a máxima do mês anterior para trazer um sinal positivo por parte dos compradores. O primeiro sinal positivo para esse mês é voltar para cima da média e permanecer acima da média aqui, 113.926, enfim, voltar para cima dos 114 mil pontos. E falando de gráfico mensal como um todo, lembrando que o suporte vai de 110, que parou aqui 110, quem resolveu comprar no nível de suporte que a gente tinha mencionado aqui na região de suporte, resolveu comprar com stop aqui embaixo, tem uma boa relação risco-retorno, comprou um pouco mais acima, tem uma boa relação risco-retorno, aqui para o topo, continua aí nessa posição mais comprada. O que muda com esse fechamento forte para baixo? Redução de expectativa. E se tem algo já muito forte para cima, não está claro aqui, não consigo ver isso mais claro, não tem nenhum sinal apontando para isso ainda. Mas que significa dizer que acabou a tendência? E mesmo que perca isso aqui, significa dizer que o Ibov vai despencar? Não. Ainda podemos ver o Ibov bater aqui, voltar a algo para cima, mas enfim, só não reduziu essa expectativa forte para cima. Então, para quem vai querer enfiar o pé na jaca aqui, na ponta compradora, no Ibovespa não, na nossa bolsa, nesse cenário dá para buscar compra porque caiu bem. Então é o melhor momento de se pegar algo para cima, de se tentar algo para cima, e até mesmo em termos de relação risco-retorno, colocando o stop aqui para baixo ou o stop um pouco mais para baixo, para tentar pegar algo para cima para essa região aqui de topo anterior. Isso é possível. E aí, olhando para um gráfico, para a parte histórica, né, das estatísticas dos últimos 23 anos, e aqui pelo menos para esses primeiros trimestres, os 3 primeiros trimestres, já tem 24 anos com o encerramento desses trimestres. Aqui para o quarto ainda olhando para os últimos 23 anos. E aí, olhando para isso, pegando aqui, ó, o último trimestre é o melhor do ano, disparado. Tem 225, se eu somar o resultado do Ibovespa, somando ali todos os meses de outubro, todos os meses de novembro, todos os meses de dezembro, 225% saldo acumulado desse último trimestre do ano. Então é disparado. Assim, o segundo melhor é o primeiro trimestre, está ali na faixa de 98%. A diferença é bem grande, mais que o dobro de resultado do trimestre. E o destaque para esse trimestre é o do mês de novembro. A gente está entrando em outubro, o destaque é para o mês de novembro, 84,8%. É o mês que tem a melhor alta aí dentro do trimestre. Dentro desses 3 meses, o mês de novembro é o que tem um resultado mais positivo. E outubro, como é que fica outubro? Pegando aqui, ó, é o mês do ano com maior registro de altas. Esse novembro é o que tem o maior somatório em altas, o acumulado de positivo e negativo, é o melhor mês, é novembro. Mas outubro é o que tem o número maior de fechamentos em alta, ou seja, são 23 fechamentos de outubro. Quantos fecharam em alta, quantos fecharam em baixa? Vou mencionar aqui embaixo. O acumulado aqui, ó, é um pouco inferior ao do mês de novembro, é de 67,7%. Mesmo assim, é um somatório bem bom em termos de saldo acumulado dos últimos 23 anos. Já em termos de fechamento, temos aqui positivo de 23 meses, 74% basicamente de fechamentos aí no positivo. E no negativo foram apenas 6 meses que fechou com queda de 26%, representando 26% aí de resultado negativo, de fechamentos negativos em outubro. E qual o desempenho médio quando fecha em alta, dessas vezes que fechou em alta, dessas 17 vezes que fechou em alta, qual a média de fechamento em alta? Pegar o somatório e dividir ali por 17 e a média de fechamento negativo. Então temos uma média de 6,8% quando fecha no positivo e 6,4% quando fecha no positivo e 6,8% quando fecha no negativo. Então aqui estão as estatísticas aí para esse último trimestre, no trimestre que costuma ser bom.
Faz sentido ter algum processo de recuperação? Faz sentido. O Ibovespa está dentro de uma zona de suporte, 3 meses aqui para baixo. Podemos ter a reversão desse movimento, ter 3 meses aí para cima? Sim, podemos ter, porque a tendência de prazo maior, como o gráfico quadrimestral, o gráfico anual, ainda é de alta. E aí, olhando para um gráfico semanal, para a gente monitorar de perto, ou seja, se eu quero comprar, estou no suporte, mas agora, como voltou muito, eu quero comprar após alguma sinalização de alta, até nessa semana já gerou superação dessa máxima. Fica mais relevante se superar tudo aqui de novo. Ou seja, se na próxima semana superar o 114.432, aumentará a probabilidade de ter um movimento realmente de recuperação por parte do Ibovespa. Mas a representatividade de algo mais relevante para cima vai vir através do retorno do Ibovespa para cima da média móvel de 13 períodos, aqui pelo gráfico semanal. Enquanto isso não acontecer, se no decorrer desse mês o Ibovespa ficar aqui engasgado, aqui assim, ó, vai aumentar a probabilidade disso aqui acontecer. Então a gente tem que monitorar de perto essas próximas semanas, porque chegou de maneira um pouco mais forte em cima do nível de suporte. Tem uma estatística favorável, mas por enquanto houve, independente da estatística, houve uma redução dessa expectativa de ser algo muito forte para cima. Redução. Eu falando em termos de probabilidade, não é que não vá acontecer. Houve uma redução dessa expectativa. Então temos uma necessidade de fazer algo mais para cima aqui. O primeiro sinal já aconteceu, não foi nada tão relevante. Igual o sinal do gráfico diário do pregão do dia 30 no Ibovespa, é um sinal que não foi nada relevante, mas hoje terminou fechando aqui bem. Ó. Não foi nada tão relevante o sinal de fundo lá no gráfico diário, mas hoje conseguiu fechar o pregão bem, com alta de 1,73, acima da média móvel de 3 períodos, criando expectativa de retomada da tendência de alta de curto prazo, que é do gráfico diário, se fizer isso aqui, ó. Romper essa máxima aqui, ou seja, que eu estou falando lá no gráfico semanal de superar o 114.432, é justamente gerar um pivô de alta no gráfico diário, aumentar a probabilidade de ter um movimento de subida no gráfico semanal, e aqui, se eu pegar aqui projeção alternada, projeção de alta lá para a faixa do 117.051, primeira projeção. Na verdade, a principal projeção aqui dessa seria 100%. E olhando para uma projeção clássica, num primeiro pivô de alta, temos projeções 118.924 e depois 121.788. Mas primeiro passo, romper esse 114.432. O que começa a ficar mais negativo é o Ibov perder a mínima do pregão de hoje, que ficou lá no 110.979. Mas terminando a semana, pelo menos com um viés mais positivo, a forma que terminou o pregão de hoje. Então, de maneira geral, temos um cenário um pouquinho mais negativo aqui pelo gráfico semanal, ainda com cenário ali indefinido pelo gráfico diário, tendência indefinida. E só para gerar algo mais relevante, a gente precisa de ter aí superação, pelo menos dessa máxima aqui da semana passada, para aumentar a probabilidade de subida da nossa bolsa, que ainda está dentro de uma tendência de alta de médio para longo prazo, visto principalmente pelo gráfico mensal, e de longo prazo, tendência de alta pelo gráfico quadrimestral e gráfico anual. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise especial do Ibovespa. Espero que tenha sido útil para você de qualquer forma. Se foi, deixe seu like, seu joinha. Qualquer forma que eu digo seja na leitura do mercado, seja na questão de aprendizado, deixe seu like, seu joinha. E no decorrer do mês a gente vai aqui atualizando esse cenário através da análise de fechamento do pregão, que você acompanha aqui diariamente no canal, e também através do radar da semana, todo domingo, onde a gente dá uma visão geral do fechamento da semana anterior e a expectativa para a próxima semana, destacando alguns papéis. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.